Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor, um programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada, com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus, ainda não perfeitamente divulgados nem compreendidos. Um programa dedicado a todos os que amam o Senhor Jesus. Criação de Acácio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Brandão. Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar, em plena quarta-feira de cinzas. Acabou o carnaval e nós esperamos que realmente todos estejam em paz, que não tenha havido tanta tragédia, que as pessoas tenham sido mais comedidas nas comemorações, porque acontece graças às nossas escolhas, né? O que acontece sempre conosco é fruto das nossas escolhas, né, meus irmãos? É assim. Então, esperamos do fundo do coração que esteja tudo bem, todos em paz. Nós vamos iniciar. Hoje não temos as redes sociais, porque o programa foi gravado na quarta-feira da semana passada. A Rádio Rio de Janeiro não funcionou hoje. Amanhã volta tudo ao normal. Amanhã estará todo mundo. Amanhã que vai começar, né, Hermínio? Amanhã que vai começar o ano aqui no Brasil. Então, não temos as redes sociais, mas você pode dar um like aí para você pelo YouTube. Dá o seu likezinho aí para o programa, tá bem? Vamos então para o estudo do Evangelho. Nós vamos começar hoje o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus vai fazer a escolha dos seus 12 apóstolos e vai dizer quem é, chamar todo mundo pelo nome. Eu sempre bato muito lá na tecla, lá no Caminho do Senhor, nas reuniões. Gente, quem sabe aqui o nome dos 12 apóstolos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Também não. Vamos ver se a gente grava hoje. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente vai gravar. Então vamos lá para o estudo do Evangelho de hoje. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Então é o Simão Pedro. E André,
seu irmão. Então a gente já sabe que os dois primeiros, Simão, Pedro e André, que é irmão de Pedro. Será que a gente vai começar a gravar agora? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aí já temos 4 nomes bem fáceis, né, Irmínia? Simão, Pedro e André, e Tiago e João. Esses 4 aí, 2 e 2 são irmãos. Bom, vamos lá. Felipe e Bartolomeu. Aí já não é. Então, não tem irmão não aí. Tomé e Mateus, o publicano, que é quem narra aqui, quem faz essa narrativa aqui. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Bom, no estudo de hoje, o evangelista Mateus nos revela o momento em que Jesus convoca para uma reunião aqueles que já haviam sido anteriormente recrutados para seus emissários. A esses emissários, Jesus confere autoridade sobre os espíritos atrasados, os obsessores, assim como o dom da cura. A seguir, Mateus dá o número e os nomes dos emissários. O número deles era 12. Eles eram 12. Segundo o professor Pastorino, esse número encerrava uma intenção, pois lembrava os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. Entre parênteses, eles se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Isso está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 19, versículo 28. Lá adiante ele vai explicar isso. E justifica ainda essa intenção, lembrando a preocupação de Pedro, posteriormente, em preencher a vaga deixada por Judas para restabelecer o número primitivo, 12 novamente, como podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 e 16, com a escolha de Matias. Quanto aos nomes, embora já tenhamos falado de alguns, recapitulemos acrescentando alguns dados biográficos. Simão, cognominado por Jesus Pedro, que é uma forma grega da palavra aramaica Cefas, que quer dizer rocha, pedra. Esse nome lhe foi dado por Jesus quando este, Pedro, compareceu pela primeira vez na sua presença, conforme o Evangelho lá segundo João, no capítulo 1, versículo 42. André, que é irmão de Pedro, nome tipicamente grego que significa valoroso. Esse era irmão de Simão Pedro, ambos naturais de Betsaida, ao norte do Tiberíades. Filho de um certo Jonas, ou João, já que o nome Jonas é a abreviatura de Johanna, que quer dizer João. Moravam em Cafarnaum, onde exerciam a profissão de pescadores. André, juntamente com outro discípulo, eram discípulos de João Batista, que lhes mostrou a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convencidos de que Jesus era realmente o Messias prometido, tornaram-se seus discípulos. Continuando, Tiago, irmão de João o Evangelista, ambos filhos de Zebedeu e de Salomé, considerada por alguns como sendo uma das irmãs de Jesus e por outros como sendo irmã de Maria, a mãe de Jesus. Mas isso tudo não passa de suposições, porque não há como comprovar isso. Tiago é conhecido como Tiago o Maior, quer dizer, o mais velho, para distingui-lo de outro Tiago, irmão de Jesus, denominado o Menor,
ou seja, o mais moço. Então, nós teremos 2 Tiagos. Exato. João, esse mesmo que figura como irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé, é o mesmo que, juntamente com André, deixou João Batista, de quem era discípulo, para seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ficaram com ele durante aquele dia. Esse fato é contado pelo próprio João no Evangelho sob a sua ótica, logo no capítulo 1, versículos 35 a 42. Aí vem Felipe, nome tipicamente grego, que significa amigo do cavalo. Era natural de Betsaida, do Mar da Galileia, de onde também o eram Pedro e André. Jesus o convocou para ser seu discípulo em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Felipe encontrou Natanael e declarou-lhe: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E responde Felipe: vem e vê. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Contudo, o nome de Natanael não aparece na lista dos 3 primeiros evangelistas. Porém, aparece sempre citado ao lado de Filipe o nome de Bartolomeu, identificado pelos comentaristas como o provável sobrenome de Natanael. Portanto, Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. Por isso que a gente não grava, né, Euli? Porque é muita confusão de nome aqui. Pois caramba. é. Bom, continuando. Mateus, nome grego, Mataios, que significa dom de Deus. Seu nome em hebraico era Levi e era filho de Alfeu. Era cobrador de impostos a serviço do governo romano ou do rei Herodes, estabelecido em Cafarnaum. Aos coletores de impostos, os romanos denominavam publicanos, ou seja, agente do tesouro público. Eram odiados pelo povo, porque eles exageravam na cobrança, por isso eram considerados pelos escribas e fariseus como impuros e transviados. Estando ele assentado na coletoria, Jesus o chamou para segui-lo como discípulo. Ele se levantou e o seguiu. Esse acontecimento deixou Mateus tão feliz que resolveu oferecer um grande banquete de confraternização com seus amigos. E entre os convidados estavam, além de Jesus e dos seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Fato esse que provocou a crítica dos escribas e fariseus, aos quais Jesus deu a famosa resposta: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Grande essa, né? Vem agora o Tomé. Tomé, palavra grega derivada do hebraico que significa gêmeo, também chamado dídimo, cujo sentido em grego é igual ao de Tomé em hebraico. O fato mais marcante que conhecemos da vida deste discípulo é aquele, conhecido de todos, que se tornou símbolo da incredulidade. Tomé não estava presente quando Jesus se apresentou materializado depois de desencarnado. E quando teve o conhecimento desse fato, disse: se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, Jesus lhe deu as provas exigidas, à vista dos quais Tomé exclamou: Senhor meu, Deus meu.
E diz Santo Agostinho, ele duvidou para que nós crescemos. Coisa linda. Continuando, Tiago, o menor, filho de Alfeu e de Maria, uma das mulheres que acompanhava Jesus, como podemos ver em Mateus, capítulo 27, versículo 56. Tiago era também irmão de José, de Simão e de Judas Tadeu, todos chamados irmãos de Jesus, como podemos ver em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Esse Tiago é considerado o menor, como podemos ver em Marcos, capítulo 15, versículo 40. Foi também inspetor em Jerusalém, como se pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13, onde Paulo o encontrou, como podemos ver na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19, e a quem qualificou como uma das colunas da comunidade. Vemos isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, tendo sido morto no ano 62. O outro Tiago, chamado Maior, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista, foi decapitado também em Jerusalém no ano 44, como podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Tadeu, ou Judas, irmão de Tiago. Com o nome de Judas, deixou-nos uma epístola na qual se diz irmão de Tiago. O termo Tadeu significa seio, peito, e esse cognome prevaleceu para evitar confusão com o outro Judas, o Iscariotes. Simão, o Zelote. Sendo comum esse nome, era natural um apelido para distingui-lo de Simão Pedro. O professor Pastorino nos esclarece que esse termo zelote caracterizava os filiados de um partido político-religioso que pugnava ardentemente pela independência da Palestina e que teve grande atuação entre os anos 66 e 70 depois de Cristo, extinguindo-se com a destruição de Jerusalém. E, finalmente, Judas Iscariotes, cujo cognome se divide em Is, quer dizer homem de, e Queriote, que seria a sua aldeia natal. Essa localidade aparece citada na tribo de Judá, em Josué, capítulo 15, versículo 25. Já seu pai era conhecido como Simão Iscariotes. Judas era o único discípulo natural da Judéia, quer dizer, ele era judeu, já que os outros eram anunciados pelo Cristo. Não, os outros eram como Jesus e sua família, galileus. Judas acompanhava Jesus, dominado pelo interesse que tinha num certo reino anunciado pelo Cristo. Certa feita, sem declinar nome algum, Jesus anunciou que dentre os 12, um haveria de traí-lo. Judas exercia o cargo de tesoureiro, era o que trazia a bolsa. Quando Maria de Betânia derramou o precioso perfume sobre a cabeça de Jesus, Judas protestou, denunciando esse ato como sendo um desperdício, pois poderia vender-se o bálsamo e aplicar o produto em favor dos pobres. Nós vemos isso em João, o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 12, versículos 5 e 6. Ao que Jesus respondeu carinhosamente a Judas, Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E, como é sabido, por ocasião da Santa Ceia, Judas, levantando-se, foi ter com os principais sacerdotes, oferecendo-se para entregar o seu mestre.
O preço ajustado foi de 30 moedas de prata. A conclusão, todos já sabem, não convém relembrar agora. Mas, graças aos mecanismos abençoados criados por Deus, que são a lei de causa e efeito e a sagrada lei da reencarnação, Judas hoje já vive o reino de Deus dentro de si. Pois é, meus amigos e meus irmãos, mais uma lição aí para nós, né? A gente foi ler, né? Vamos ler o Evangelho de hoje, a escolha dos 12. E não tem nada para acrescentar. Eu acho que encontrou bastante coisa para acrescentar ao estudo, dando aí uma pequena biografia, né, de cada um, falando sobre cada um. E eu vou passar a palavra para a Hermínia, mas eu achei lindo como ele encerra, quando fala sobre Judas, né? Graças foi Judas quem traiu Jesus, mas graças aos mecanismos abençoados criados por Deus, que são a lei de causa e efeito e a sagrada lei da reencarnação, Judas hoje já vive o reino de Deus dentro de si. Ele que havia batalhado tanto, né, achando que Jesus tinha vindo para trazer o reino do homem, para tomar o lugar de César. O reino humano. Tomar o lugar de César. Para ele, Jesus ia tomar o lugar de César, ia virar a mesa, né? Sim. Um golpe de Estado. Ia dar um golpe de Estado. A palavra de hoje. Mas não foi bem assim, né? Justamente porque o Gastão termina assim, falando que Judas deixou para o final, né? Judas Iscariotes, que foi o traidor, entre aspas, porque, como a gente falou agora, ele entendeu que Jesus estava vindo para dar um golpe de Estado. E aí o Gastão faz questão de esclarecer que, graças aos mecanismos, né, da lei de causa e efeito e a lei da reencarnação, hoje Judas, já evoluiu, já é um espírito abençoado e perfeito. Nós podemos dizer que não somos dignos de desatar as sandálias de Judas, né? Pois é. Nós. E aí lá em cima, logo na fala do primeiro locutor, o Gastão botou assim: a esses emissários, Jesus confere autoridade sobre os espíritos atrasados, os obsessores, assim como o dom da cura. Isso está no Evangelho. Mateus cita isso. Mas eu sei que você vai ter que falar muito sobre isso aí. Você pegou uma então parte aí bem profunda. Não, mas não vai dar mais tempo. Nós vamos fazer... Porque se você começar agora... Não, com certeza. É melhor começar inteiro no então vamos começar bloco. Na segunda parte do programa. Você vai pegar isso aí, porque eu quero ver o que você vai dizer aí para os ouvintes sobre esse texto aí que você sublinhou. Eu vi você sublinhando aí. Eu falei, o que ela vai querer daí? Então, como hoje não tem recadinhos, a Hermínia vai falar bastante, gente, tá bom? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando Caminho do Senhor. Voltamos a apresentar Caminho do Senhor. Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em 3 horários semanais. Às terças-feiras, das 22 às 23 horas, com o culto cristão do Evangelho no Lar, com os nossos ouvintes. Às quartas-feiras, nesse horário, das 10 às 11 da manhã, ao vivo. Hoje é uma exceção, porque é um feriado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, no Brasil, né? Feriadão no Brasil, encerrando-se hoje. E aos domingos, das 12 às 13h30, também ao vivo. E vocês são nossos convidados para compartilhar, para
dar os seus likes, mandar seus recadinhos. Hoje não tem o recadinho, não tem as redes sociais, porque o programa foi gravado na quarta-feira passada, tá bom? Mas pode dar o like lá no YouTube, que a gente vai... Depois A gente agradece. A gente agradece, muito, agradece muito. A gente agradece. Acredito que tem pouca gente por aqui, né, Hermínia? Muita gente viajou, né? Quem viajou ainda está pensando em voltar, talvez volte amanhã. E apesar de que quando a gente viaja, o YouTube vai com a gente, né? Sim, isso aí. Quem tem, né? Quem o tem. aplicativo da rádio está no celular, né? Eu vejo sempre o programa pelo aplicativo da rádio no meu celular, ou então lá na Alexa. A Alexa é bom porque é alto. Sim, eu boto lá na cozinha, não é? Aí escuta a Rádio de Janeiro numa boa. Mas, Hermínia, vamos lá, nós prometemos que você ia falar sobre esse trecho aí. Logo no começo, Gastão puxa esse gancho que Mateus cita no Evangelho, dizendo que a esses emissários, repara bem, a esses emissários que Jesus recrutou, então ele escolheu companheiros do caminho, né? Uhum. Considerou os seus emissários e a eles, entre aspas, conferiu autoridade sobre os espíritos atrasados ou obsessores e o dom da cura. Primeira coisa para a gente parar para pensar, é claro que as épocas da humanidade, elas têm seus problemas tradicionais, né? Talvez a gente hoje, tão evoluídos, não tenhamos alguns problemas que Jesus enfrentava há 2000 anos atrás, quando esteve aqui. Mas o problema do processo obsessivo e o problema dos processos de doença do corpo físico acompanham o ser humano desde que ele existe. Por que será? Nós temos falado isso, nós falamos isso na quarta-feira passada, nós falamos no programa de domingo, né? Se você foi nos acompanhando, nós sabemos que nós estávamos aqui gravando esse programa de domingo. Estamos gravando tudo no mesmo dia, então está bem fresquinho na nossa cabeça. Nós percebemos que a nossa pequenez em termos de evolução é que acaba nos colocando nas enrascadas e nas ciladas em que nós estamos. Desde sempre e por todo sempre é assim. Então, isso é a primeira coisa importante para a gente lembrar. O fato desses companheiros terem sido escolhidos por Jesus para serem seus emissários, lembrando que emissário é mensageiro, é o que interpreta, é o que vai adiante falando em nome de. Emissário é aquele que fala em nome de. Se recebeu esse cargo para falar em nome de, é porque quem deu o cargo considera que tem condições. Não está dizendo que eles são iguais a ele. Quem representa alguém não é obrigatoriamente igual àquele a quem ele representa. Isso tem que ficar claro para a gente. Não é assim. Ele é representante. Poxa, mas então por que será que Jesus escolheu esses irmãos para serem seus representantes? Em primeiro lugar, porque ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles não sabiam. Mas é claro que Jesus sabia que ele não ficaria lado a lado, ombro a ombro com eles para sempre. Ele sabia disso. E nem por muito tempo, né? Ele sabia disso, tanto sabia que na semana, na ceia, assim diz a história, do que acabou sendo convencionada como a Semana Santa, na ceia da quinta-feira, Jesus os reúne para dar a notícia. Não me tereis aqui por muito tempo. Como assim? Que isso? Senhor, para onde vais? Pois é. Vamos imaginar que ele tenha ficado com esses emissários uns 2 anos e meio,
né, uns 2 anos e 8 meses, 10 meses, tipo assim, começou a andar na sua peregrinação, a história nos dá 3 anos para Jesus, vamos arredondar por aí, convivendo com as pessoas e arrebanhando. Nesse período, essas pessoas que a nível material eram pessoas do povo, pessoas comuns, pessoas que ele foi recolhendo do dia a dia, da vida. Não eram pessoas letradas. Não foi no Sinédrio Não, buscar, né? não. Ele não diz isso ao longo do Evangelho, eu não vim para os Não vim chamar os sãos. justos nem os pecadores. Depois tem uma parte que ele Isso, fala. eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos, ou seja, eu não vim aqui para me comunicar com a elite, com a nata da sociedade. Eu vim para começar a sensibilizar aqueles que são simples, que estão começando a caminhar. Se ele vai trabalhar com aqueles que estão começando a caminhar, quem deveriam ser, qual seria o perfil daqueles que vão representá-lo para essas pessoas? Caberia ele escolher sacerdotes? Caberia ele escolher aquelas pessoas muito letradas? Autores da lei, né? Olha, vocês vão falar em meu nome com o povo, mas se esse era o problema... Aliás, gente, esse é o problema. O problema é que as pessoas que se propõem, teoricamente, a levar algo, uma doutrina, estou falando em plural, tá? Estou generalizando, aí cada um pega como quiser. Se as pessoas que se propõem a propagar uma doutrina para o povo não se envolvem da postura do povo para falar, a doutrina não chegará a esse povo. Em pedagogia, nós temos uma frase que é um mantra para qualquer educador. Dependendo de com quem se fala, assim se fala. Eu não estou dizendo que eu vou censurar conteúdos, não, para essa gente, fala qualquer coisa. Não, não estamos dizendo isso. Mas dependendo de com quem eu vou falar, eu tenho que saber falar. Por mais que Jesus se esforçasse, a gente sabe que ele se esforçou para reduzir, encolher. Quarta-feira eu falei isso, estou me lembrando da minha frase falando isso. Por mais que Jesus tenha falado, exprimido, torcido todo o seu conhecimento e a sua sabedoria, ele ainda ficou muito inalcançável para a população. Por mais que ele quisesse simplificar, usava figuras de linguagem, mas é difícil, porque a sabedoria dele era imensa. Então, ele sabia que, quando ele partisse, os seus emissários tinham emergido do povo. Tipo assim, esse daí é um dos nossos. Eu conheço fulano, eu conheço o pai dele, conheço a mãe dele, ele é irmão de não sei... É um dos nossos. Automaticamente, o conceito que se divulga é, olha, eles saíram daqui, eles são igual a nós, igual a gente aqui, eles conseguiram, então a gente também pode conseguir. Não haveria possibilidade de discriminação, nem por parte deles em relação aos emissários, tipo assim, ele está falando, mas é da mesma categoria dele, e nem correr o risco de discriminação por parte dos emissários em relação ao povo. É porque nós estamos numa rádio pública e eu não posso colocar isso, mas na área de educação, há muitos anos atrás, nós vivemos uma situação dessas que foi desastrosa. Porque imaginou-se que para o magistério em sala de aula estava havendo acesso de uma camada da população que ia ser o ideal para lidar com aqueles alunos. A Secretaria de Educação apostou tudo e não foi. Porque aquelas pessoas, ao chegarem no patamar, professor, primeiro segmento, do primeiro grau, em vez de chegarem aos seus alunos, que eram das suas categorias, se identificarem e ajudá-los a subir, se colocaram acima deles e olharam para eles de cima para baixo. Nossa. E a Secretaria de Educação
viu seus sonhos irem por terra. Porque quando a camada que frequentou as escolas públicas começou a apresentar dificuldade, imaginou-se, mas o professor é elite, gente, aí eles não estão conseguindo chegar perto desses alunos. Claro, eles não têm a vivência, não é o tipo da realidade. Aí você abre o acesso para as pessoas dessa camada e não deu certo. Então esse é um risco muito grande, que os emissários de qualquer doutrina se vejam, se sintam numa postura assim de, gente, quem sou eu? E aí você, na verdade, não está levando o que você tem que levar para aquelas pessoas. Então, a intenção de Jesus foi perfeita. Mas, enquanto esses irmãos caminhavam com Jesus lado a lado, era fácil. Porque ele estava ali do lado, irradiando a energia. A própria presença dele, eu não consigo imaginar, gente. Nem eu. Eu não consigo imaginar o que devia ser assim. Nem do lado, né? Tipo assim, olha, ele está chegando ali. Nossa, você já vem sentindo de longe. Você já se sente, sabe? Fala, não, eu respiro, o ar que ele respira, a energia dele está aqui, maravilha. E mesmo assim, nós temos relatos em várias passagens do Evangelho em que as pessoas chegam lá e falam, olha, Senhor, nos teus discípulos, eles foram lá, mas não conseguiram curar nada. Não conseguiram resolver esse problema. E ele se vira para eles e fala, meu Deus do céu, eu botei... geração incrédula e perversa. Eu botei vocês com o cargo e os outros... Eu imagino a cena, os outros de cabeça baixa, tipo assim, Senhor, foi mal, Jesus foi mal. A gente não conseguiu. Imaginam isso? E aí, para completar, a gente tem o relato do último discípulo que o Gastão botou no finalzinho, que foi Judas Iscariote. Mas ele não recebeu, entre aspas, de Jesus, como todos, autoridade, não estou falando em dom não, hein? Falando autoridade, poder para ser o representante. Mas a última coisa que Judas pensou era isso. Ele falou, não, mas representante não. É o seguinte, eu estou dando toques. Eu estou falando, Jesus, olha. E eu estou vendo que o tempo está passando, a coisa está se enrolando. E Jesus não toma uma atitude? Não, eu já sei, eu vou dar uma rasteirinha aqui. Não vai acontecer nada com ele, não. Mas eu já sei que quando eu encostar ele na parede, como ele faz milagre, ele vai fazer também e vai dar a virada. E aí... Porque, na verdade, nenhum deles conhecia realmente Jesus a fundo, porque era muito para eles. Quando ele encosta ele na parede, como ele achou, Jesus se mantém para cumprir a sua missão e não toma a atitude que ele achou que ia tomar. E aí ele, como a gente diria assim na gíria, se rasga todo, porque ele fala, meu Deus, o que eu fiz? A própria atitude de Judas vem provar que os seus discípulos não eram pessoas, eles foram escolhidos para o desempenho dessa função, mas não eram eleitos evolutivamente, espiritualmente ainda. Quando eles dão a grande virada? Quando Jesus desencarna. A própria atitude deles, diante de todo o processo, prisão, tortura, flagelação, crucificação, foi humaníssima de qualquer um de nós. Gente, se esconde, foge, que vai sobrar para a gente. Só João ficou ali aos pés da cruz com Maria e Madalena. Mas em compensação, quando ele retorna para eles, quando ele se apresenta entre eles, onde eles estavam reunidos, e ele diz, eu estou aqui. Quando eu disse que a morte não existia, eu sou a prova disso. Agora é com vocês. Gente, naquele momento, eles resgataram de dentro deles o poder que eles tinham, que podiam ter exercido naquela época. Mas não exerceram. Sabe por quê? Porque a gente se acomoda. É o que nós falamos no programa de domingo. A gente se acomoda, a gente se acovarda. Eles chegaram no máximo da covardia diante da traição e da tortura de Jesus. Mas, em compensação, depois, o poder sobe. Talvez porque não o viram mais lado a lado. Tipo assim, agora sim, ele entregou a pasta na nossa mão e falou, agora é com vocês. Eu acho que nós, Olímpia, nós humanos encarnados aqui na Terra, andamos precisando de um grande tranco desses. Porque
Ah, Jesus está aí, gente, está do lado da gente. Pô, a gente faz uma prece, ele vem, socorre. Tem os mensageiros, tem não sei o quê. Sabe, a gente fala, faz uma prece que ele dá uma força. Nós precisamos, gente, arregaçar a manga. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Porque ele também nos escolheu como emissários seus no nosso tamaninho, no testemunho que eu dou a cada dia com aquilo que eu faço. Exatamente. Bem, mas estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Nós vamos agora nos preparar para a nossa corrente de preces. Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só, incompreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da vida nos disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em prece. Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera. Entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom. Confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Vicente Rigueto, Maria Auxiliadora Rigueto, Janaína Serra do Carmo, André Luiz Rigueto, Cauai Serra José, Atílio Paz Ferreira, Ângelo Sérgio de Siqueira Paz, Silva Menha, Alfredo Augusto de Azevedo, Clóvis Caetano da Silva, Mateus Damasceno da Silva, Cláudia Gomes, Ubiratã José dos Reis, Cláudio Mateus, Sebastião Fabiano Palhares, Eloá Gonçalves Rangel, Carla Ferreira Ferraz, Bruno Felipe Lage Monteiro, Mixaele Cristelo, Pedro Jorge Ribeiro da Fonseca, Anderson Batista Tomás Cardoso, Alberto Gonçalves Parada Filho, Carmen Célia Vieira Parada, Marcela Vieira Nascimento, Pedro Lucas Vieira Lopes, João Vitor Barbosa Gonçalves, Rafaela de Oliveira Brandão e família, José Luiz Barbosa Gonçalves, Maria Aparecida Barbosa Gonçalves, Sérgio Augusto Barreto, Maria José Maia Barreto, Luiz Henrique Felício Barreto, Williams Pereira Júnior. Vamos falar com Jesus.
Senhor Jesus, tu sabes como está a egrégora deste plano em terceira dimensão onde nos encontramos nesse momento. Não nos cabe questionar nem levantar causas, nem consequências. Apenas nos cabe pedir-te que após as quedas, as caídas, os deslizes, os desencontros e as lágrimas que advêm de momentos como esse, não nos falte tua mão amiga, compassiva e firme, para nos reerguer mais uma vez. Fortalece aqueles que, por vários motivos, conseguiram manter-se em atitudes de mais coerência, contenção e vigília, contribuindo na sua pequenez com as energias superiores que o plano que trabalha na direção do bem precisava para dar conta das responsabilidades que assumiram em benefício dos seus irmãos menores. Que aqueles que nesse momento começam a lamentar-se ou que ainda descobrirão motivos de lamentação mais profundos, tenham força, coragem para se reerguer e recomeçar a trajetória. Possam os teus ensinamentos, Senhor, ainda tão confundidos, tão esquecidos ou distorcidos, ressurgirem gradativamente em cada ponto de luz, onde uma voz pequena e tímida insiste em repetir mais uma vez: faze ao outro o que queres que te façam. Ama o teu próximo como amas a ti mesmo. E ama o Senhor teu Deus, demonstrando isso em todos os momentos. Continua confiando, Senhor, nesta humanidade que insiste desesperadamente em não confiar em si mesma, que se perde nos tropeços que dá e não consegue te enxergar nos menores gestos de bondade e de paz que distribuis o tempo inteiro. Abre seus olhos, seus ouvidos para os teus ensinamentos e permite, Pai, que aqueles que se esforçam para cuidar dos seus irmãos menorzinhos também se fortaleçam com a tua presença, porque de aqui em diante, muito trabalho teremos pela frente. Que a tua paz seja um bálsamo nos dias que virão, para aliviar angústias, dores, desencantos, e que tuas mãos nunca deixem de nos soerguer e sustentar. Dia virá em que caminharemos todos lado a lado contigo, agradecidos pela compaixão que tiveste por todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois vale agora muito mais caminho do Senhor que estás. Restaura, resplandece, mostra o bem que tu nos faz. Que brilhe agora a vossa luz, assim Cristo nos falou. É o Rei dos Reis que está voltando.
meditando na paz desse amor.